Olá, então para a gente começar a nossa série de entrevistas, vamos assistir a entrevista com a Natália Fragoso, advogada especialista em propriedade intelectual. Por conta da pandemia, a entrevista foi gravada pelo Zoom. Meu nome é Renata Fragoso, sou professora doutora em administração e esse é o canal Gestão e Empreendedorismo. Olá, Natália, tudo bem com você? Como é que você está? Boa tarde, Renata. Tudo certo com você? Tudo bem. Bom, Natália, vamos conversar então, começar a nossa conversa sobre propriedade intelectual, porque não é um assunto tão debatido assim, né? Talvez seja mais conhecido das grandes empresas, mas os pequenos empreendimentos, né, os pequenos empreendedores podem nem saber, né, o que é propriedade intelectual. Então, vamos começar explicando o que é propriedade intelectual. Bom, para explicar o que é propriedade intelectual, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que um dia você está na sua casa e você pensa em algum produto que não existe ainda no mercado. Imagine que você criou um aparelho, assim, um objeto eletrônico que é possível você ligar ele no computador e passar música para esse objeto. E nesse objeto você coloca um fone e consegue ouvir as músicas que tem nele. Isso foi muito famoso algum tempo atrás, que era chamado MP3. Agora imagina que você desenvolveu esse objeto, esse eletrônico, e você apresentou esse objeto para várias pessoas. E essas pessoas começaram a reproduzir esse objeto, a copiar, e sem a tua autorização. E as pessoas que copiaram esse objeto, elas começaram a vender para outras pessoas que você nem conhece, sem a tua autorização. Então, a propriedade intelectual, ela é o ramo do direito que protege as criações do seu intelecto. Você gastou muito tempo, muito esforço em cima desse objeto para poder desenvolvê-lo, né? Você usou muito do teu intelecto, toda a tua ideia está ali, você gastou tempo, às vezes até investiu nesse objeto, para outras pessoas simplesmente copiar, então é aí que surgiu o problema. Então, a propriedade intelectual, ela vem como um direito seu de ter essa criação protegida para você ter o direito de exclusividade em cima dessa sua criação. Então, sem você autorizar essa cópia, essa reprodução indevida, as pessoas não vão poder copiar a sua criação. Então, a propriedade intelectual, ela vem no sentido de proteger o criador e a sua criação, né? Para ele ter a exclusividade de exploração comercial daquela obra, daquele objeto, daquela invenção. Legal, então não pode simplesmente pegar, né, a ideia de outra pessoa e vender sem autorização. Exatamente. Legal. Existem tipos diferentes de propriedade intelectual? Existem. A propriedade intelectual, ela é dividida em 3 grandes grupos. Então, para tentar aqui ilustrar para vocês, imaginem aqui uma hierarquia. Aqui em cima tem a propriedade intelectual e abaixo dela os 3 grandes grupos. O primeiro é a propriedade industrial. Nele está inserido marca, patentes, desenho industrial, direito da concorrência, sigilo industrial. O segundo grande grupo é do direito autoral. Nele está inserido os direitos de autor, direitos conexos e programas de computador. Depois eu vou explicar cada um deles. E por último, a gente chama de direito sui generis, que não é muito comentada, né, que é bem específica mesmo, que está inserida a topografia de circuito integrado e o cultivar. Então, esse último grupo eu não vou falar muito aqui, porque ele é bem específico mesmo, eu vou falar mais da propriedade industrial e do direito autoral. Como é que cada um desses tipos podem ser aplicados aos negócios? O que eles protegem? Tá, vamos começar pela propriedade industrial. Imagina um celular, né? O celular ele tem vários componentes que formam um celular do jeito que a gente compra ele na loja. Então, tem o software, tem a tela, tem várias peças internas. Então, ele é composto de várias partes que formam o celular como um todo. Bom, vamos começar então pela marca. Quando você vai comprar um celular, por exemplo, você compra o celular de uma marca específica de acordo com o seu gosto. Você vai comprar o celular da Apple, da Samsung, da Motorola, Xiaomi, enfim. Essas marcas, acredito eu, são todas registradas, né? Para que ela tem que ser registrada? Para o titular dessa marca, titular é quem pede o registro da marca. Para esse titular ter o direito de exclusividade de uso dessa marca no território em que ela é protegida. Então, aqui no Brasil, se você proteger uma marca,
ela vai ser válida aqui no território brasileiro. Para ela ser válida em outros países, você precisa registrar em cada um desses países que você quer ter a proteção. Então, é muito importante que, antes mesmo de você abrir o seu próprio negócio, abrir o seu CNPJ, pesquisar, né, se já existe essa marca registrada que você quer usar para o seu negócio. Muitas vezes, já vi vários casos que as pessoas elas se juntam para abrir uma empresa e abre a empresa, já começa o funcionamento, começa a vender o produto, oferecer o serviço, e depois ela vai se preocupar com o registro de marca. E quando já viu, é tarde demais. Então, às vezes a marca já está registrada, ou dá algum problema no INPI, de trâmite de registro, e então, muito provavelmente, a pessoa vai ter que trocar a sua marca, mesmo depois de já ser uma marca conhecida, né? Nem que seja conhecida no seu bairro, na sua cidade, mas você vai ter que reconstruir essa imagem, essa confiança que os seus consumidores já têm da sua marca. Então, voltando ali ao exemplo do celular, quando eu falei que o celular é composto por várias peças, várias partes, cada objeto ele pode ser também protegido de várias formas, né? A primeira que eu falei que foi a marca. A segunda é a patente. Então, no exemplo do celular, a tela dele, vocês sempre veem na mídia que as marcas elas sempre aprimoram as telas do celular, deixando mais resistentes, né? Resistente à água, enfim. E cada uma dessas novas telas, elas podem ter novos componentes que aperfeiçoam o que já existe. Então, assim, ela pode requerer no INPI, que é o órgão que registra a propriedade intelectual aqui no Brasil, ela pode requerer o depósito dessa patente, né? O trâmite da patente, hoje em dia, ele é bem demorado, tá? Mas ele é a única forma de você ter a sua invenção protegida. Bom, para finalizar, então, a propriedade industrial, a gente tem também o desenho industrial, né? Então, o celular pode ser protegido pelo quê? Pela marca, que a gente já falou, pela patente e pelo desenho industrial. O que é o desenho industrial? É o design do produto. Então, se você cria um celular, por exemplo, aquele com flip, ou um tamanho maior, um tamanho menor, que tem um design diferente do que já existe, você também pode proteger esse design pelo desenho industrial. Legal. Mas vamos imaginar assim, vamos usar o exemplo do celular que você está comentando. Então, você desenvolveu o celular e eu que não tenho nada a ver com essa criação, não te conheço, nada, vou lá, gostei da tua ideia, né? Peguei o teu celular e agora eu quero aprimorar, né? Então, colocar novas funções ou deixar, digamos que não existe essa tela, né? Esse full, né? E eu quero aprimorar esse produto, ou então, como acontece muito no ramo de confeitaria, de presentes, que vê alguma foto e se inspira naquela foto para fazer as suas criações, né? Como é que essas pessoas que não são donas do produto inicial, lá, do produto principal, podem fazer para não violar a propriedade intelectual? Tá, bom, para responder essa pergunta, eu vou ter que explicar uma coisinha antes. Lembra que no começo eu falei que a propriedade intelectual é dividida em 3 grandes ramos, né? Isso. A propriedade industrial, que foi o exemplo do celular, e o segundo é o direito autoral. O direito autoral, ele protege criações artísticas, científicas e intelectuais. Então, o direito autoral, o que ele vai proteger? Ele vai proteger obras musicais, obras literárias, ele protege coreografias, ele protege obras de arte, pinturas, né? E até essa questão que você falou das confeitarias, que às vezes a pessoa ela cria ela enfeita um bolo de uma forma diferente, aquilo ali é uma criação, pode-se dizer que é uma criação artística, né? E esses direitos autorais, diferentemente da propriedade industrial, que são as marcas, patentes, desenho industrial, eles não precisam de registro, né, para eles serem protegidos. Como que você vai comprovar, então, que você é dono daquilo? Bom, como não precisa de registro em nenhum órgão específico, você só precisa ter uma comprovação de que você fez aquilo em determinada data. Ou seja, se você compôs uma música e 2 meses depois você vê essa música sendo tocada por outra pessoa e essa outra pessoa diz que foi ela que compôs. Então, se você tem uma comprovação de que você fez essa música antes, isso já vale como um registro, né? Se você quiser ter mais um cuidado,
você pode fazer o registro das obras artísticas na Biblioteca Nacional, tá? Também é bem indicado, mas não é necessário. É só para ter um cuidado a mais, uma proteção adicional. Então, voltando ali à sua pergunta, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para usar de inspiração alguma coisa já criada se for direito autoral, como já está registrado, sem precisar de nenhum órgão regulatório, você precisa primeiramente pedir autorização para o criador. Tá? Sem isso, você vai estar plagiando essa criação. Na propriedade industrial, por exemplo, uma marca. Se você copia a marca de alguém, você primeiro precisa ver se a marca está registrada. Se ela estiver registrada, você tem que pedir autorização para o titular. Então, o titular ele vai licenciar a marca para o seu uso. Se a marca não estiver protegida, aí você pode usar, inclusive, registrar a marca que outra pessoa já está usando. Então, na questão da marca, quem registra primeiro é o dono, não importa se outra pessoa já está utilizando e já é conhecida no mercado por isso. Estava pensando aqui, aquele Creative Commons, ele pode servir como uma propriedade intelectual? Sim, na verdade, o Creative Commons, ele é uma organização norte-americana que regula o licenciamento de uma obra. Então, se você fez, por exemplo, você que é professora, você fez um material didático para os seus alunos, né? E você fez aquele material com maior amor e carinho, dedicação, e você não quer que aquele material ele seja alterado por ninguém, você quer que ele seja utilizado daquela forma como ele está. Então, o Creative Commons ele vem para regular o uso dessa obra intelectual, artística ou científica. Esse Creative Commons ele tem vários códigos que você pode inserir nessa sua obra, e esse código diz se a pessoa que receber essa sua criação ela pode alterar ou não, se ela pode revender, se ela pode explorar, se ela pode... Tudo que a pessoa que receber pode fazer ou não, vai estar escrito naquele código do Creative Commons. Se alguém quiser se aprofundar mais nisso, o site mesmo do Creative Commons tem todos os códigos que você pode colocar o nome da sua obra e o que cada um significa. E não precisa fazer registro, é só inserir esses códigos. Exatamente, isso sem registro. Ah, legal. Então, que tipo de benefício os negócios, os músicos, né, também entram por conta das músicas, como você mesmo já colocou, os autônomos, né, que tipo de benefício que tem quando se leva em consideração a propriedade intelectual? Bom, começando então pelos músicos. É muito importante a propriedade intelectual para os músicos. Quantas vezes você já viu algum caso de plágio, né? Às vezes, pessoas famosas copiam outras pessoas famosas. Então, o que não deve acontecer também no anonimato, né? A pessoa dedica seu tempo, seu amor e carinho ali na profissão dela, que é compor música e fazer seus shows, as suas músicas autorais, e alguém vai lá e simplesmente copia, ou, né? E toca essa música como se fosse dela. Então, a propriedade intelectual, ela dá esse direito de exclusividade da exploração, né, dessa obra para o seu criador. Então, indo para o lado da propriedade industrial, é muito importante que você que tem uma empresa, você que está começando ou já tem uma empresa no mercado, proteja os seus ativos. Hoje em dia, os ativos intelectuais eles possuem muito valor no mercado, inclusive até mais do que os ativos tangíveis da sua empresa. Então, se a sua marca ainda não foi registrada, procure saber se existe já uma marca registrada semelhante. Se não tiver, procure registrar, né? Porque só assim você vai ter essa proteção do direito e não vai ter dor de cabeça posterior para lidar com o processo judicial, né? Que vai envolver mais custos quando você poderia se proteger lá no começo. Então, aqui a dica fundamental é sempre procurar, antes de mais nada, se no INPI, se já tem registro, né, ou pedir as autorizações que precisam para o dono da criação, ou mencionar quem é a pessoa que criou, né, para ter os créditos, né, para falar assim, olha, né, peguei do fulano, mas está aqui, foi ela que fez, não fui eu, né? Reconhecendo, né, quem realmente foi lá, criou, pesquisou, né, estudou, né, dedicou seu tempo, dinheiro, enfim, para fazer alguma coisa. Né? Exato. Só voltando ali naquela sua pergunta, do que a pessoa pode fazer, né, para usar uma obra que já existe de inspiração. A lei de direito autoral,
ela tem um artigo só sobre as limitações do direito autoral. Ou seja, se eu criei uma obra, o que a pessoa ela pode fazer que não envolva a minha autorização? Então, vocês já devem ter visto nessas épocas de eleições, né, muitos candidatos eles têm aqueles jingles eleitorais que são muitas vezes uma paródia de uma música que já existe. Né? A lei de direito autoral ela permite isso, permite as paródias sem que seja necessário a autorização do titular. Mas é claro, desde que não seja algo que viole a imagem de alguém, né? A boa-fé, né? Sempre tem que ter boa-fé quando você faz essas coisas. Uma outra limitação que a lei permite é usar pequenos trechos de obras já existentes em uma nova obra. Então, por exemplo, você vai compor uma música e você quer, de inspiração, utilizar uma música que já existe, o que é muito comum, né? Se você utilizar pequenos trechos dessas obras dentro da sua, também não é uma violação. Mas o que são pequenos trechos? Né? A nossa legislação é bastante ultrapassada, a de direito autoral é de 98, então, apesar de ter essas limitações, sempre é importante, sempre é recomendado ter autorização do titular para depois não ter nenhuma dor de cabeça. Tá com dúvida, pede autorização. Melhor, né? Tá com dúvida, pede autorização para depois não ter que lidar com judiciário e advogado, e, enfim, toda aquela dor de cabeça. Bom, então, pegando ali o que você comentou de que pode usar algumas partes de música, né, nas músicas, enfim, me ocorreu a seguinte questão. Nós temos aqui alguns seguidores que são músicos, no caso específico dos músicos, né? Assim, eu gosto de determinada banda, né? Eu tenho uma banda, eu posso pegar essa música, né, da banda que eu gosto e simplesmente tocar num barzinho ou num programa de televisão, num programa de rádio, né? Pode fazer isso? Sim, pode, mas aí também entra outra questão que é do ECAD, né? É o escritório que faz a arrecadação e distribuição dos direitos autorais para esses autores, né? Para esses compositores. Então, toda vez que a sua banda vai tocar uma música de um outro artista, o local que ela for tocar vai ter que recolher esses direitos autorais para que o ECAD distribua para esses autores. Nesse ponto aqui, eu só quero destacar uma questão. O direito da propriedade intelectual, ele é dividido em dois grandes direitos, né? O direito moral e o direito patrimonial. Bom, o que é o direito moral? O direito moral, por exemplo, eu escrevi uma música, né? Ou seja, eu tenho o direito de ser creditada por essa obra que eu escrevi, né? Então, você vai lá com a sua banda num programa de TV e é muito comum a gente, como telespectador, ver assim no rodapé, música tal e embaixo autores. Né? Então, sempre os autores da música têm que ser acreditados, não só da música, como de fotografias, né? Ou de obras de coreografias, de pinturas, sempre o autor tem que ser creditado naquela obra. Esse direito moral, ele é perpétuo, ele é inalienável, ou seja, você não pode vendê-lo, não pode transferir, não pode cedê-lo a qualquer pessoa. Esse direito é um direito seu, vinculado à sua personalidade. Por outro lado, o direito patrimonial de uma obra, de uma criação, é vinculado à sua exploração comercial. Esse direito você pode ceder, você pode vender, você pode licenciar. Então, se você, voltando à questão da marca, se você tem uma marca e você quer licenciar essa marca, por exemplo, para uma outra pessoa usar em outro produto, que não é seu produto, você pode fazer um licenciamento dessa marca, ou seja, para essa outra pessoa explorar essa tua marca. Então, esse teu direito patrimonial de exploração comercial, ele pode ser cedido. É importante destacar que os direitos de propriedade intelectual, a parte patrimonial, ela tem um prazo. Né? Então, por exemplo, o direito autoral, direito de autor. Se eu escrevi um livro, eu tenho o direito autoral por toda a minha vida e por mais 70 anos depois da minha morte. Então, foi muito, estava muito em destaque, há alguns anos, a obra do Pequeno Príncipe. A obra do Pequeno Príncipe, ela caiu em domínio público. O que é domínio público? Quando acaba essa proteção do direito patrimonial sobre a obra. Então, o autor do Pequeno Príncipe, ele faleceu, passaram-se 70 anos e agora a obra ela pode ser explorada de
todas as formas, né? Ela pode ser reescrita, ela pode sair, ter várias edições da mesma obra, edição ilustrada. Então, as pessoas elas podem utilizar, podem usufruir dessa obra que caiu em domínio público da forma que elas bem entenderem. No caso do direito de propriedade industrial, eles também têm um prazo de registro no INPI. Então, é sempre bom você ter essa ciência desse prazo, que você vai poder explorar a sua criação. Então, eu vou dar outro exemplo aqui, da questão dos... Vamos tomar, por exemplo, os medicamentos, tá? Os medicamentos, por que existem os genéricos? Eles existem porque acabou o prazo de proteção, prazo de validade do medicamento de referência. Ou seja, esse medicamento de referência caiu em domínio público. Acabou a proteção do NPI a esse medicamento. Então, todos os outros laboratórios, eles vão poder desenvolver a mesma fórmula, né? Não dando o mesmo nome, né? Porque aí que eu digo, a marca está registrada, né? Mas oferecendo o medicamento com os mesmos componentes. Então, por isso que nos medicamentos tem lá só o nome do princípio ativo, né? O nome comercial do medicamento pertence ao laboratório, né? Tipo, um exemplo bem legal é do Sherlock Holmes, né? Que há uns anos aí a proteção, e agora tem um monte, né, de séries, enfim, contando a mesma história. Exatamente. Bom, então aqui para a gente finalizar, infelizmente estamos chegando no final da entrevista, quem tiver mais interesse no assunto, onde é que pode procurar mais informações? Bom, um site, o mais confiável que existe atualmente é do próprio INPI, né, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão aqui do Brasil que faz o registro de marcas, patentes, desenho industrial, software, contratos de transferência de tecnologia. Então, se você tem uma empresa... Então, um assunto que está bem em alta atualmente é a questão da vacina, né, do coronavírus. A empresa chinesa, para que o Butantan possa fabricar a vacina aqui, precisa fazer um contrato de transferência de tecnologia, a tecnologia que eles usam lá na China para desenvolver essa vacina, aqui para o Brasil, para que a Butantan possa fabricar. Mesma coisa, então, da vacina de Oxford para a Fiocruz produzir aqui. Exatamente. E o INPI, ele possui os manuais, né, que eles mesmos disponibilizam, manual de marca, de patente, desenho industrial, para que você possa se inteirar mais no assunto. Legal. Então, quem quiser, acessa lá o INPI, procura os documentos, dá uma lida na legislação também, vê lá o Creative Commons, né, para se proteger, e de novo, né, em caso de dúvida, pede autorização. Exatamente. Você comentou aí da legislação, hoje a legislação de propriedade industrial, a gente tem a de direito autoral, dos softwares também, de programa de computador. A legislação, ela possui aquele vocabulário muito juridiquês, né, que está atualmente bastante ultrapassado, algumas palavras, algumas cláusulas ali. Então, se você não tem paciência para ler, eu sei que é um pouco chato ler esse vocabulário, o INPI é a melhor solução, mas se você quiser uma leitura mais técnica, né, a legislação está aí para isso também. No site do Planalto você consegue encontrar essas leis. Ah, legal. Bom, Natália, agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade para participar aqui da entrevista. E se alguém tiver alguma dúvida, tudo bem mandar para a gente para tirar essas dúvidas? Claro, estou à disposição. Legal. Obrigada, Natália. Bom dia para você e muito obrigada novamente pela disponibilidade. Obrigada, Renata. Obrigada à Gestão e Empreendedorismo pelo convite. Foi um prazer. Qualquer coisa, estou à disposição. Qualquer dúvida, estou aqui. Pessoal, um beijo para vocês, então, e até a próxima entrevista.